Bem, avisando a vocês que a partir de agora a aula está sendo gravada, inclusive o que aparecer no chat, tá? Inclusive o chat. Eu vou fazer esse aviso eu vou dar esse aviso algumas vezes, então essa vai ser a primeira, mas eu vou falar outras vezes, inclusive vou falar quando tiver a aula de vocês. Vocês são segundo colegial, mas se tiver alguém do primeiro aí, por isso que eu estou dando um aviso. Deu um erro meu, não foi nem do sistema, foi um erro meu. E as questões do primeiro B e do primeiro C da aula 6, a questão saiu errada, então teve que cancelar e pôr a correta. E daí as que tinham sido colocadas, elas foram canceladas. Então, do primeiro colegial da semana 6, precisa refazer as questões, quem é do primeiro B e quem é do primeiro C. Primeiro A não teve problema. É isso que foi estranho. Eu verifiquei pelo A, e o A estava certo, e estava errado o B e o C. Mas isso é para o primeiro colegial, para o primeiro. Eu sei que vocês são do segundo. É que às vezes tem aluno do primeiro na aula do segundo. Ó, pelo horário a gente já deveria começar, mas eu dou sempre uns 2, 3 minutos para o pessoal que chega depois. É que se eu abrir a apresentação do PowerPoint, daí eu não vejo mais quem está entrando. Então eu tenho que dar uma esperadinha, vocês desculpem. Por isso que a gente pede para vocês chegarem antes do horário. Tá? Chegar um pouquinho antes do horário. Porque se se começa a entrar depois, atrapalha um pouco. Saudade de vocês. É chato dar aula assim. Prefiro dar aula enchendo o saco de vocês ao vivo. Pentelhar vocês ao vivo é bem melhor. Vocês também ficaram maníacos por álcool gel? Minha mão tá bêbada de tanto álcool gel. Pior que eu não saio de casa. Oba, já valeu o dia, já fui chamado de gatão. Gato velho, né? Bom dia, Bia. Ilso. Ah, valeu. Rolê de bike é minha cara, né? Minha cara. Rolê de bike é minha cara. Olha, faço isso diariamente. Você sabe que eu até gosto de andar de bicicleta, mas dói a parte fofa, sabe? Eu sou pesado, fica doendo a parte fofa. Então não dá. Precisaria ter um selinho de bicicleta desse tamanho com uma almofada em cima. Diz que tem uns de gel que são legais, né? Preciso experimentar. É, parte fofa. Você não quer que eu fale a palavra aqui gravando, né? Um sofá. Chamou meu derrière de grande, né?
O máximo que eu posso falar gravando é bumbum. Bumbum pode, Emanuele. Bumbum pode. Velotrol. Ah, Velotrol é mais minha cara ainda. Se bem que um Velotrol do meu tamanho vai ser duro de achar. Bem, pessoal, já deu meio-dia e 4. 5 minutinhos de espera já está indo, está chegando. Né? Os 5 minutinhos de espera estão chegando. Esqueci de tirar o telefone daqui da sala, mas alguém atende lá dentro, tá? Bem, vamos começar que agora deu. Vocês sabem que a gente, primeiro e segundo, a gente faz diferente essa aula da arte, né? Essa aula de arte, ela tem muito mais que ser algo gostoso, algo que seja prazeroso para vocês, mas que seja cultural. Então, a grande sacada dessa aula é ser cultural, é fazer viagem, é viajar. Nós já viajamos para Florença, com os mecenas, que são os Médici. Já viajamos para Milão com os mecenas chamados Sforza. E agora a gente vai sair da Itália. Nós vamos para Espanha, Toledo. Nós vamos para França, Chartres, Paris. Nós vamos dar uma viajada diferente, porque agora nós vamos viajar por 2 estilos. Oi, Romeu, antes ele do que eu. Tá? Agora a gente vai viajar por 2 estilos. Que é esse? Né? Vitor Vilela, Wilson, pode me explicar que fita é essa? Que essa parada é nova? Não entendi nada. Seja mais específico, por favor. Tá? Então, a aula de arte de hoje, ela passa por alguns lugares, mas ela vai ser baseada em 2 estilos. Tá? Em 2 estilos. Vilela, é assim, quando a Carol pediu aula de arte, para o 3º cursinho, é aula técnica mesmo, porque cai no vestibular. Tá. Agora, para a 1ª e 2ª, ela não queria que fosse uma coisa assim, tipo, estilo gótico, essa é a característica, essa é a característica, ou seja, uma coisa fechadona. Ela falou, faz de um outro jeito. E eu decidi fazer por viagens. A gente viaja atrás dos estilos de arte. Entendeu? Então, a gente vai nos lugares mais representativos, eu mostro a cidade, a gente passeia. Pelo menos, já que não dá para sair de casa, fazer a cabeça sair de casa. Né? Viajar pela internet. Fazer o quê? Vamos viajar pela internet, até porque é muito mais barato. Viu? A gente vai viajar pela internet. Bem, nós vamos trabalhar dois estilos hoje. A gente já falou deles, tá? A gente já falou deles, que é o gótico e o românico. O românico vem antes e daí vem o gótico. Só me diga, por favor, se está aparecendo para vocês. Alguém, por favor, me diga se está aparecendo. Sim. Está aparecendo? Sim. Ah, obrigado. Então, veja aqui, ó. Estilo românico e estilo gótico. Românico, porque ainda tem muita influência da Roma antiga. Por quê? Porque esse é o estilo mais velho, né? É um estilo que começou logo depois de Roma cair, dos bárbaros invadirem, quando a Igreja Católica começa a se fortalecer. Então, esse fortalecimento da Igreja Católica vai aparecer o quê? Nas obras. Né? E vai aparecer nas obras. E o gótico? O gótico já é mais bem lá no final da Idade Média, já é na Idade Moderna, ele já traz características muito mais de beleza, já tem um toque de burguesia, já tem um toque de renascimento. Então, o gótico, ele é mais
digamos, mais enfeitado. Então, nós vamos trabalhar esses dois estilos. Vamos dar primeiro uma passeadinha, né? Opa, era para abrir. Droguinha. Deixa eu ver, deixa eu ver. Espera aí que eu já faço abrir isso aqui já, já. Pronto. Cadê? Inferno, um saco. Deixa eu ver. Converter em hiperlink. Não. Ué, abriu. Tem problema. A gente copia, bota aqui e faz rolar. Não tem problema. A vida é fácil. Né? Vamos passear primeiro por Toledo. Vejo que era uma cidade... Opa, deixa eu baixar esse som aqui. Vejo que Toledo é uma cidade protegida no alto, no topo de uma montanha, grande parte dela, a parte mais velha. Então, ela é uma cidade fortaleza, praticamente uma cidade fortaleza. Toledo é uma cidade que tinha muitos judeus, meu avô, um deles, e uma cidade que, olha como eu falei, que a chegada à cidade é bastante protegida, ó, tem um rio, né? Então, essa cidade, ela fica famosa pelas suas armas. Ela é uma grande fabricante de armas, espadas, facas, pontas de lança, machados de guerra. Então, é uma cidade rica. Ela é uma cidade rica. E toda cidade rica vai ter o quê? Uma arquitetura à sua altura, né? Uma arquitetura que demonstre essa riqueza. É ruim de andar aqui em Toledo, viu? Se você não gostar de subida, você está perdido. Você está perdido, porque são muitas subidas. É subir e descer o tempo inteiro. Se tiver com o pé machucado, você não vai para Toledo, não, hein? Bem, como eu disse, é uma cidade no alto. Chegar lá, você pode chegar, saindo de Madrid, você pode chegar de trem, tá? É super fácil chegar de trem lá. Só que você chega na parte baixa, vai ter que subir até a catedral. Essa catedral, ela é uma das representantes mais emblemáticas do que é a arte gótica, tá? A arte gótica. Apesar dela ter alguns toques de românico, ela é arte gótica. Veja que a cidade é uma cidade daquelas bem antigas, né? Então, é uma cidade que você tem ruínas muito estreitas, muito beco, tá? Não é uma cidade quente, é uma cidade razoavelmente fresca, ela fica num corredor de ar legal. É uma cidade acolhedora, as pessoas são amáveis, o que não é muito comum. Em alguns lugares da Espanha isso não é muito comum, mas Toledo é. Então, veja, vamos começar, tá vendo essas pontas? Isso é uma característica que a gente pode achar de gótico, tá? Janelas altas, também é uma característica de gótico. Muita estátua fora da igreja, característica de gótico. Então, você vai ter aqui em Toledo uma catedral que é praticamente o que é o gótico, certo? Bem, as características. Lembra que característica é que cara que a coisa tem, né? Característica, que cara que a coisa tem. Quando eu olho, como é que eu consigo descrever aquilo? Ou seja, o que me salta aos olhos, né? O que aparece mais? Quando eu vejo isso, o que mais eu percebo? Bem, no românico, eu percebo pedra bruta. Eu percebo que a ideia era mostrar que a Igreja Católica era sólida.
Então, são paredes enormes de pedra bruta, tá? E, portanto, bem mais lisas essas paredes do que no gótico, que são mais trabalhadas. Então, você vê muita pedra e a ideia de peso. Você olha a ideia de peso, a ideia de algo muito sólido, muito forte. A ideia que queria ser passada é força. As paredes vão aparecer, porque a pedra tem que aparecer, entendeu? A pedra tem que ser mostrada. Porque ela tem que ser mostrada porque é uma das funções da parede é mostrar força. As paredes são muito grossas. Por quê? Porque são as paredes que seguram o telhado. E, portanto, não tem muita coluna para segurar esse telhado. O telhado, o peso do telhado, que não é pouca porcaria, que é bastante pesado, o peso do telhado ele é sustentado pelas paredes. E daí? Daí que a parede tem que ser forte. Então, essas paredes são grossas. Muito, muito espessas mesmo. Muito espessas. Essas paredes espessas ficariam fragilizadas se tivessem muitas janelas. Então, você vai ter poucas janelas. Muito poucas. E pequenas. Poucas e pequenas. Resultado: o ar não entra, a luz não entra. Então, o interior dessas construções é um interior sombrio. Sombrio no que significa escuro, no que significa mofado, sem ar, né? um ar viciado, um som abafado. Então, o interior é um interior pesado também. E para que sustente o telhado sem fazer coluna no meio, né? Então, imagina que isso aqui é o telhado. Eu tenho a parede sustentando o telhado aqui, parede sustentando o telhado aqui. Se ele for muito largo, esse telhado, eu vou ter que pôr mais uma parede, ou pelo menos mais uma coluna aqui. Então, para não ter essa coluna no meio, desculpa, essa coluna no meio aqui, o que eu faço? Eu faço igrejas mais estreitas. Tá? Eu faço igrejas mais estreitas. Eu coloquei frias, porque muitas dessas construções não têm vidro nas janelas, nem janelas fechadas. Então, portanto, o ar gelado de fora penetra e torna o interior mais frio. Também o fato de ser pedra sem reboco nenhum. Então, pelas frestas, você tem infiltração de água e a passagem. A pedra é um bom condutor de frio, né? Um bom condutor de calor, no caso aí de frio. Então, as igrejas são igrejas frias. Gente, vamos na metáfora aqui. Fria no sentido de que não é acolhedora, não é aconchegante, não dá aquela ideia de conforto. Not cozy, sabe? Não tem conforto. Você olha, é um espaço quadradão, uma caixa de sapato gigante. Lá dentro, um espaço vazio. O gótico não chega a ser o oposto, mas tem características que são opostas. Por exemplo, por melhorias técnicas, consegue-se fazer paredes bem mais altas. Por quê? Porque eu consigo fazer paredes agora mais finas. Então, melhorias na técnica de construção fizeram as paredes ficarem mais finas, sem tanto peso eu pude fazê-las mais altas, então elas cresceram. Então, você tem uma característica do românico: horizontalidade. Do gótico: verticalidade. Como que uma das coisas que fizeram com que a parede ficasse mais fina? Janelas mais altas. Ou seja, se eu puser uma janela que vai até lá em cima, eu tirei peso da parede, porque buraco não pesa, né? Então, eu pude fazer janelas altas, paredes mais finas, igrejas mais altas. Só que esse excesso de janelas, elas tinham uma vedação. Ou seja, tinha nessas janelas fechamento com vidros. Mas não qualquer vidro, vitrais. Desenhos representando cenas da Bíblia,
né, representando vida dos santos, representando coisas da igreja. E esses vitrais, hoje em dia, a gente chama de backlight, né? Eles são verdadeiros backlights. Por quê? Porque eu faço o desenho, o sol está lá fora, o sol ilumina por trás do desenho, trazendo um colorido lindo para dentro da igreja. Então, há uma miríade de cores, uma grande quantidade de cores invadindo essa igreja. Então, é um caleidoscópio de cores dentro da igreja. A igreja fica colorida, fica aquecida, fica bonita e aconchegante, tá? Aconchegante. Igrejas mais largas. Como conseguir isso sem o telhado cair? Ué, bota a coluna dentro. Então, botaram colunas para dentro da igreja e a igreja pôde ficar mais larga porque essas colunas sustentavam o telhado e sustentavam os domos, né? Sustentavam aquelas abóbadas que ficam em cima da igreja. Vamos lá, olhando uma diferença dos dois. Olha como o românico é um caixotão. Olha que visão que você tem. Você tem a visão de uma coisa pesada, né? Uma coisa pesada. Onde está a igreja? Desculpa, a janela, lá em cima. E as janelinhas de baixo são quase nada, né? Ó. A luz entra nessa rosácea aqui. Rosácea são esses desenhos redondos aqui, tá? Esses vitraizinhos redondos. E note que a função é olhar e olhar um bloco de pedra. Falar assim, ó, olha que coisa sólida. Olha o que isso faz com a igreja dentro. Ela fica escura, né? Não tem luz entrando. Está entrando luz pela rosácea só, tá? O resto é uma igreja escura. Agora vamos para o gótico. Ó, quanto detalhe fora. Como não tem quase detalhe fora, olha quanto detalhe fora. Lembra que eu falei para vocês? Essa é a Catedral de Milano, o Duomo de Milano, e são 3.400 estátuas aqui fora. 135 pontas dessa aqui. Tá? Então, a ideia é enfeitar mesmo, é ficar bonito. E olha as janelas, quantas janelas, quantas janelas, e até lá em cima. Isso faz com que a parede possa ficar mais leve. Olha os vitrais, olha como dão uma ideia de beleza lá dentro, certo? Nós vimos na aula passada aquelas colunas gigantes, né? Veja que elas não tiraram nem um pouco do peso, elas não deram peso à igreja, né? Bem, românico, herdeiro de parte da arquitetura romana, mas com diferenças técnicas, ou seja, as técnicas romanas nem todas foram aplicadas. Você tem uma igreja em forma de cruz, tá? A estrutura da igreja é em forma de cruz. A parte onde é o recuo, onde vai o altar, que é a ábside, eu não consigo falar esse nome, ábside, ela é bastante pronunciada e, dependendo do lugar onde você está na igreja, você não enxerga o altar quase. Tá? O altar ficaria aqui, mais longe possível da ábside, aqui quase no deambulatório, ou seja, na parte onde você vai poder andar, onde o padre anda. Então, mais perto aqui, porque senão você não vê aqui das asas da igreja, né? Então, nave central, naves laterais, cruzeiro, né, que é o encontro, absidiolas, que são outras entradinhas assim, ó. Então, veja que tem uma entradona, né? Um nicho grande, e depois vem menores. Normalmente aqui, essas absides aqui, menores, absidiolas, elas são para santos específicos da igreja. Então, é um lugar específico de um santo. É muito comum, na época do românico, você ter igrejas que são igrejas de visita por peregrinos, gente que está fazendo peregrinações, indo atrás do caminho dos santos. Então, por exemplo, Santiago de Compostela, na Espanha, Cluny, na França. Tá? O Batistério de Florença não é um lugar de peregrinação, mas é um destaque num tipo de igreja românica.
Se bem que não é uma igreja, é um batistério. Batistério é onde se faz batismo. Lembra que eu falei para vocês que as pessoas só podiam entrar na igreja se fossem batizadas, então o lugar de batismo era fora da igreja. Bem, muitos historiadores de arte vão colocar que o românico é uma evolução das construções paleocristãs, tá? Paleocristãs. Mas a grande diferença, porque as paleocristãs são também muito pesadas, sem muito detalhe, mas era por falta de condição técnica mesmo. Agora, o românico é assim por decisão. O que mais vai definir se é paleocristão ou românico é dentro, que não vai ter na paleocristã essas divisões todas. O gótico. Gótico vem da palavra godo, né? Godo, que é um povo bárbaro. O primeiro historiador de arte, que foi o Vasari, aquele que construiu aquele corredor suspenso lá em Florença, ele achou que as catedrais góticas eram, como vou dizer, deselegantes, quase. E ele coloca isso na conta de parecerem coisa de bárbaro. E aí ele fala que parece coisa de godo, de vândalo, né? Ou seja, é um nome pejorativo. O nome gótico é um nome pejorativo. Tanto que muitos historiadores preferiam chamar de arte das catedrais, porque ela é quase exclusivamente arte de catedral. Então, arte das catedrais. Então, veja que gótico é um nome pejorativo, um nome que tem uma má fama. Principal característica que a gente vê, o principal elemento é o arco quebrado e as ogivas, ou seja, fazer as portas e as janelas nesse formato, ou bem bicudo, ou já mais arredondado, tá? Então, são variações da forma de fazer o arco. Não podemos esquecer também que há um destaque para o gótico na Alemanha. A Alemanha não aparecia até esse momento como uma área arquitetônica destacável até chegar o gótico. O gótico alemão é bastante famoso. Olha aqui a diferença, ó, em forma de cruz e a planta de uma catedral gótica. Veja que ela tem, as bolinhas são as colunas, então veja que ela tem colunas dentro, isso é que segura o telhado e a abóbada. E ela tem uma divisão diferente. Ela tem uma ábside, absidiolas, ou seja, ela tem aquelas áreas internas menores, né, que é para pôr os santinhos. Ela tem o cruzeiro, mas ele é bem mais estreito, veja. Ela também tem uma cruz interna, mas é bem mais estreita. O transepto, que seria as passagens laterais, nave central, naves laterais, tá? Então, os componentes mudam um pouco e o formato muda bastante. Aqui você tem outras formas, né? Lembre que é assim, ó, eu tenho que pôr a pedra, pôr a pedra, pôr a pedra e pôr uma pedra aqui que trava todo mundo. E o peso que tiver em cima vai sendo jogado para as laterais, ó. Tá vendo? Essa pedra que trava todo mundo. Ó, o arco. Então, são vários arcos. Esse é chamado arco pleno, ó, todo redondinho. Arco otomano, mais abaixado, ó, mais... O arco em ogiva. Ó. Então, eu estou jogando duas pedras uma contra a outra, tá? Se eu girar esse arco, eu tenho essa cúpula ogival. E o arco gótico, que lembra uma ponta, ó. Ele tem essa ponta. Dá uma olhadinha aqui. Escultura e pintura é só arquitetura? Não, escultura e pintura também. Aqui no gótico você percebe que a escultura tem que ter o tamanho da parede, então não está muito preocupado com a proporção humana. Se a parede tiver 3 metros, essa escultura vai ter 3 metros também. Tá? Se tiver 10 metros, a escultura vai ter 10 metros. Claro, 10 metros não é o caso. Mas 3, 4 metros você encontra facinho. Então,
a escultura é parte da decoração, digamos, da parede. E, portanto, ela vai respeitar a proporção da parede. A pintura, veja que ela não é realista, né? Ela não tem sombreado, a ideia não é ser realista, é contar uma história. Como assim contar uma história? Simples, as pessoas são analfabetas. Se você entrar em qualquer igreja católica de hoje, você encontra nas paredes de todas elas a mesma historinha sendo contada, ou com pinturas ou com esculturas, baixo relevo, alto relevo, que é a paixão de Cristo. Mulheres, meninas, quando vocês pensarem em paixão, esquece de amor, tá? Não é o amor de Cristo, paixão é sofrimento. Então, quando fala a paixão de Cristo, é o sofrimento de Cristo, é aquela história sofrida dele. Então, desde ser capturado, julgado, daí crucificar, pregado na cruz, carregar a cruz, levar a cruz até o lugar que ele vai ser pendurado. Então, essa é a paixão de Cristo. Essa história é a história básica da Igreja Católica. Então, em todas as igrejas, você encontra essa história ilustrada. Por quê? Porque as pessoas não sabiam ler. Então, o padre usava essas ilustrações como se fosse o PowerPoint dele. Tá? Usava e ainda usa, né? Então, ele vai mostrando, né? Chama estação. Na primeira estação, Jesus caiu, blá, 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 blá. Estou errado, né? Ele caiu lá pela quarta, quinta, sei lá. Tal. Mas, ó, primeira estação, Jesus é capturado. 14ª estação, Jesus ressuscita, entendeu? Então, essas figuras internas da igreja, normalmente, elas cumprem duas funções. Decorar a igreja, mas também tem essa função didática. Ser o PowerPoint do padre. É aí que o padre vai, essas imagens que ele vai usar para contar as historinhas que ele precisa contar. Eu vou mostrar algumas coisinhas, depois a gente vai para as viagens, tá? Então, no século XIII, fachada do claustro da Catedral de Burgos. O que é claustro? Claustro é lugar fechado. Era muito comum as freiras e os monges não se misturarem com as pessoas. Eles não querem ficar no convívio com as pessoas. A vida deles é absolutamente para Deus. Então, o monge vive para Deus. Então, ele vive longe do convívio humano. Então, viver num claustro significa viver fechado. Então, essa é a fachada do claustro da Catedral de Burgos. Quer dizer, daqui para fora, ou seja, daí que você está vendo para fora, é a igreja. Daí para dentro só entra monge. Para quem não sabe, monge é um tipo de padre diferente, tá bom? Que vive isolado. Virgem Branca da Catedral de León. Veja, ela é do tamanho da porta, gente. Tá? Ela é do tamanho da porta. E veja que é uma estátua bem nos moldes romanos. Né? Bem nos moldes romanos. Catedral de Lyon. Isso é um pórtico da Catedral de Lyon. Veja, não tem obrigação de respeitar proporção. Ó, anjinho desse tamanho, não tem proporção. O que importa é contar a história. Tá? O que importa é contar a história. É um alto relevo. Né? É um alto relevo. Veja, sai para fora da parede. Um alto relevo. E Jesus está no trono, cercado por 2 arcanjos. Ou seja, eu sou o dono do pedaço. Veja, colocar Jesus em trono é muito importante. Porque a gente já está começando a ter os reis poderosos. Então, ligar o trono de Deus é muito importante. Olha o pórtico, um pórtico da Catedral de Toledo, aquela que a gente viu lá de cima, que a gente vai ver depois daqui a pouco. Olha o pórtico, olha quanto detalhe, né? Olha quanto detalhe. Você tem aqui um coluna entre 2 portas, tem uma estátua no meio. Aqui tem outra historinha. Sempre o lado decorativo e o lado ilustrativo. E sempre mostrando poder. Olha esse baixo relevo na mesma catedral em Toledo. Veja, está contando historinha.
Guarda isso, já caiu em vestibular. Esses adereços ou arte interna da igreja, normalmente é porque a população era analfabeta e o padre precisava dessas ilustrações para contar suas histórias. Século XIV, 2 túmulos, tá? 2 túmulos dentro da igreja, claro, né? Veja, essas voltinhas são bastante importantes, essas rosáceas falsas. Ainda da Catedral de Toledo. Retábulo, gente, é uma madeira entalhada, tá? No caso, é gigantesca. Os retábulos normalmente são menores, são do tamanho de porta para menos, né? De uma porta para menos. Mas aí é a parede toda. Que é um conjunto de retábulos, né? Que formam um retábulo só. Veja, contando historinha. É decoração, mas é didático também. Miraflores, outro retábulo. E era muito comum esses retábulos, nessas madeiras entalhadas, serem cobertas com folhas de ouro, tá? Serem machetadas com folhas de ouro. O grande normal é que elas sejam cobertas de folhas de ouro. E para quem puder, quando acabar a pandemia, dar uma visitadinha lá nas cidades históricas mineiras, vocês vão ver muitos retábulos nesse estilo, tá? Então, uma aproximação. Parece até uma confusão, né? Porque a ideia é contar o máximo de historinhas, né, também. Mas, ó, não tem obrigação de ter proporção, lembre disso. Coro da Catedral de Toledo. É que aqui não dá muito para vocês verem, mas esses bancos, depois vai ter um detalhinho assim, vocês vão ver, esses bancos chegam a ser assustadores. Tá? Chegam a ser assustadores. Olha por quê. Olha o que decora a cadeira. Isso aqui é uma cadeira, né? Uma cadeira toda entalhada. E olha a decoração. Madeira maciça, claro. Sepulcro do infante Dom Alfonso. Importante que você veja que ainda tem características da pintura medieval, ou seja, não tem profundidade, não tem perspectiva, as cores ainda não são alegres, são cores bastante tristes até, né? Não tem cores primárias, não. Isso é tudo triste. Piedade, la piedade, de galego. Importante você ver isso aqui. Nós vimos 2 pietás do Miguel Ângelo e vimos também na aula anterior outras pietás. O que é a pietá? Pietá, piedade, normalmente é Maria segurando o filho morto. Tá? Maria segurando o filho morto. Então, é muito comum, tá? É muito comum você ter a figura de Maria segurando o filho morto. Por quê? Porque uma das características do Renascimento é o humanismo. Nada mais humano que morrer. Todo homem morre. É o que iguala todo homem, rico ou pobre, velho ou moço, vai morrer. Então, Jesus, como filho humano de Deus, morreu. E recebeu da mãe o amor pelo filho. Outra coisa humana, o amor da mãe pelo filho. Ou seja, ele é Deus, mas nesse momento é filho dela. Então, é uma declaração de humanidade isso aqui. Veja de novo o que eu falei, ó, a proporção não é importante. Olha o tamanho da figura, olha o tamanho das pessoas ajoelhadas em volta. Tá? É tudo lumpa-lumpa, né? Tudo anãozinho aqui, certo? Também a natureza, uma natureza que não existe, né? Eles até têm uma representação de natureza, mas ela é estilizada, bastante estilizada. Martírio de Santa Catarina, quando ela foi torturada, né? Martírio de Santa Catarina. Veja que também não tem profundidade. Até um pouco já de perspectiva está aparecendo, porque o que está lá no fundo está menor do que está aqui na frente, mas as cores ainda são
cores sem luz, cores tristes. E martírio, né? Não é uma obra otimista. Pantocrator, de galego também. Mesma história. Aqui você tem um Cristo num trono, né? Cristo num trono, o que vai sugerir o quê? Já o surgimento do poder do rei. Né? Já estamos falando em trono. Ele está com uma demonstração que seria o mundo nas mãos. Então, o regente do mundo. Aqui, uma obra que já começa a ter perspectiva, ó, já tem essa noção de profundidade. Tá? Então, já estamos indo para o Quattrocento, né, italiano, né? Apesar de que a gente está na Espanha. Então, aqui está o que eu achei na web. Ele achou que o meu telefone achou que eu tinha feito uma pergunta. Bem, não, descarte. Bem, onde estou? Ah, tá. Tem que voltar aqui, né, burro? Bem, agora a gente vai dar uma volta na Catedral de Notre-Dame. A gente vai para uma visitazinha à Catedral de Notre-Dame. Só que o burro esqueceu que saiu do... Eu saí aqui do coisa, né? Se eu sair, não adianta nada. Onde estou? Onde é que eu estou? Ah, tá. Aqui. Eu tinha me perdido, não. Na onde eu tinha que entrar. Não, esta aqui. Então, vamos dar uma voltinha em Sevilha e depois vamos para a França. Não, Sevilha não, desculpa. Vamos para a França. Abrir. Então, Notre-Dame, na Île-de-France. Então, a gente está na frente da Catedral de Notre-Dame, na Île-de-France, dentro de Paris. Aqui é Cartier-Latin. Então, o que importa para nós é isso aqui. Dá uma olhadinha como ela é típica. Ó. Alta, com pontas, cheia de estátua por fora, uma rosácea. Olha os bicos aqui, ó. Ó, as ogivais aqui, certo? Então, ela demonstra bem o que é uma catedral gótica. O grande problema é ela não existir mais, né? Pelo menos para visitar não dá mais. Vai ter que ser totalmente remodelada porque ela pegou fogo. Mas ela ainda está bonita. Eu vou dar uma antecipada, porque a gente já está com quantos minutos? Deixa eu ver. A gente já está quase no fim. Então, eu vou entrar com vocês. A porta, o pórtico, né? Você viu o tamanho de uma pessoa perto do tamanho da estátua, não viu? Dá uma comparada. Ó, o tamanho de uma pessoa dá na metade de uma das estátuas. Então, quer dizer, a estátua tem muito mais a função decorativa do que ser uma natural. Ela não está representando naturalmente. Olha as colunas internas que eu falei para vocês. Olha os vitrais. Viram verdadeiros backlights, né? Ela era assim, pegou fogo, tudo isso não existe mais.
aqueles nichos que eu falei para você, aquelas entradas, né? Agora são fechadas, mas eram abertas para cada um usar essa entrada como uma mini capela para cada santo que tinha aí. Então tinha o santo e só uma mini capela. Ainda tá, algumas são abertas. Você quer ver isso bonitinho? Vá para Buenos Aires, na Catedral de Buenos Aires, na Metropolitana de Buenos Aires. Você tem um monte dessas absides aqui, dessas pequenas absidiolas. Olha a alturazinha. Ela tinha de parede mais de 45 metros. Olha quantas aqueles retábulos que a gente já falou, né? No caso aqui são baixos altos relevos. Eram. Então, você pode entrar, aqui no caso não podia, né? Eu com as minhas histórias, né? A gente sempre pensa assim, que a segurança é super boa, né? Lá na Europa, a segurança é ótima. Bem, a segurança não é tão boa assim, não. Nós estávamos na fila dos turistas, na frente da cadeia, eu e minha irmã, na frente da catedral, na fila dos turistas. Por quê? Porque o centro da catedral é reservado para a igreja fazer suas missas, suas reuniões, e a lateral e as pessoas, os turistas que pagam a entrada, os turistas entram pela lateral e fazem uma visita praticamente às laterais da igreja. O centro da igreja é reservado para os fiéis, para quem vai à igreja, tá? Para quem vai à igreja. Bem, e nesse dia tinha uma missa solene. Eu não lembro, acho que porque era 14 de julho, né, que é a data nacional deles, é o 7 de setembro da França, né, que é a data da Revolução Francesa, 14 de julho. E o prefeito de Paris e o primeiro-ministro iam assistir à missa, e, portanto, imagina a segurança que estava lá fora. A segurança era tão grande, e a aglomeração de gente era tão grande, que a gente errou a fila, a gente entrou na fila da missa. E a gente não estava em lista nenhuma. Quem podia entrar tinha que estar numa lista. E nós assistimos a missa do 14 de julho, na presença do prefeito e do primeiro-ministro, e a segurança não se tocou disso. Veja que é separada. Né? E a segurança não se tocou disso. Quer dizer, nós entramos, passamos por revista, tudo isso, mas ninguém perguntou quem a gente era. Né? Ninguém perguntou quem nós éramos. E nós assistimos a missa junto deles. Você vê que seguranças falham, né? Seguranças falham. Então, veja que é tudo fechado. Então, estava mais fechado ainda, né? Porque a visita é feita só nas laterais, ó. As visitas são feitas na lateral. As colunas que eu te falei. Então, pode fazer uma igreja bem mais larga, porque você sustenta o teto com abóbadas e colunas. Então, você não precisa jogar o peso do telhado nas paredes. Então, a parede pode ser bem mais estreita, ó, bem mais estreita, e o que deixa a parede mais leve são as janelas, que são recobertas por desenhos formando vitrais. Como é que faz um vitral? Você pega e faz um mosaico de vidros coloridos. E como é que você prende? Você vai prendendo, porque você vai prendendo com chumbo. Chumbo é um metal maleável, dá para você ir apertando ele, amolecer, ele é bem molinho. Então, você vai fazendo com chumbo, você vai prendendo os vidros com chumbo. Então, aquele risquinho preto no meio, normalmente é chumbo. Tá? Então, quando a gente olha um vitral, tem uns risquinhos. Então, entre uma cor e outra, tem um risquinho preto, né? Esse risquinho preto é chumbo. Uhum. Eu queria... Deixa eu ver a outra aqui. Agora, vamos chorar. Agora é a hora de chorar.
Vocês sabem que pegou fogo na Catedral de Notre-Dame. Como é que ela pegou fogo? Ela estava sendo restaurada. Tá? Tinha uma equipe de restauração, e essa equipe de restauração deixou um cabo num elevador de serviço, esse cabo entrou em curto e queimou a catedral. Então, hoje, você não iria lá. Hoje está fechada, porque ela vai ser reconstruída, né? Reconstruída não, ela vai ser reformada e vai ser... Uma boa parte vai ter que ser reconstruída mesmo, porque pegou fogo nas obras de arte. Tanto que a Prefeitura de Paris e o governo da França pediu para as pessoas que tivessem tirado fotos, que tivessem filmes, para mandar os filmes. Isso aconteceu aqui também no museu aqui do Brasil, né? Daqui do Rio de Janeiro. Para que pudessem reconstruir o mais fielmente possível. Então, várias pessoas tiraram fotos, eles também tinham fotos. Então, para poder ter ideia, comparando as fotos de qual é a profundidade, o nível da cor, ou seja, com várias fotos sobre a mesma obra, tentar reconstruir ou recompor aquela obra o mais perfeito possível, né? Então, trabalhos de restauração. Nesse sentido, assim, de reconstrução, eu não gostaria, mas restauração de quadros, essas coisas, eu adoraria fazer. Esse é o momento mais emblemático do incêndio, que foi quando a torre caiu, né? Tem que lembrar, isso é tudo madeira, com mais de 800 anos. Então, imagine o ressecamento dessa madeira. Ela estava pronta para pegar fogo, né? Só que deveriam ter tido cuidado. Foram lá para restaurar e puseram fogo na coisa toda, né? Então, hoje, vocês não veriam aquilo. Eu tive a sorte de ver 2 vezes e uma missa. Hoje não veria nada. Hoje não teria nada lá. Bem, gente, deu horário. Oi, pessoal, fazia muito tempo que tinha caído? Pessoal, fazia muito tempo que tinha caído? Alô? Pessoal, vocês estão aí? Wilson, é o Igor. Wilson, é o Igor. Wilson, tá me ouvindo? É o Igor. Ah, não caiu para vocês? Caiu para mim. Eu não consegui entrar para falar com vocês. Então, vocês chegaram a ver o incêndio e tudo? Ah, que bom, que bom. Eu queria que vocês vissem a tristeza que foi, né? Aqui no Brasil também aconteceu com o nosso museu do Rio, né? É uma pena. Alguém tem alguma dúvida?
eu queria ter a impressão de vocês. Tá bom fazer assim com viagem? Vocês querem que mude alguma coisa? É só pedir, tá? Essa aula, ela é tipo por demanda. Vocês pedem. Ixi, Sagrada Família, você tem aquelas pontas todas, você tem tudo aquilo fora. O problema é que o Gaudí, ele não se enquadra em nenhuma escala. O Gaudí é ele, né? O Gaudí é ele. O Gaudí trabalha com a natureza. Por isso que a igreja dele não tem nada de igual. Você olha para a parede, você não fala assim, puxa, mas não tem uma parede igual, não tem um desenho igual, uma coluna igual, não tem. Porque ele dizia assim, que a natureza não se repete. Então, uma folha numa árvore é diferente da outra folha. Então, quando ele fez a igreja, ele não queria que nada fosse igual a nada. Então, ela tem características góticas? Tem. Mas se dá para você chamar ela como uma igreja gótica, pega mal. Pega mal. Tá? Eu acho, ela não é perfeita, ela é linda. Ela é linda. Eu passei 4 horas lá dentro e não cansava. Né? Eu não cansava, porque é maravilhosa. E você sabe que ele não aceitou nenhum tostão de dinheiro público, tá? Nem do governo, nada. Não queria um tostão. A igreja é toda feita com doação. Toda ela com doação. E ela vai terminar em 2026, né? Que eles supõem que vai terminar em 2026. Ele falou que o dia que entrasse dinheiro público ou da igreja, ele não aceitava dinheiro nem da igreja, tá? Que entrasse dinheiro público ou dinheiro da igreja, era para tirar o nome dele. Porque ele não queria ser responsável por isso. E uma coisa que eu acho muito bonito do Gaudí é que a área onde está a igreja tinha uma escola. Era uma escola. E ele, quando fez o projeto, ele manteve a escola. Hoje é o Museu da Construção, mas ele manteve a escola. E ele disse uma coisa muito bonita, que a escola é mais importante que uma igreja. A igreja, os padres adoraram a frase, né? Mas ele falou, uma escola é mais importante que uma igreja. E ele manteve a escola, o que deu para manter a escola, ele manteve. Quando foi construída uma outra escola, aí ele libera aquela área, se bem que não sei se foi ele, tá? Posso estar falando não errado. Mas daí a área onde era a escola virou o Museu da Construção. Você tem embaixo da catedral, da Sagrada Família, e você também tem muita coisa de como foi construída a igreja. Porque a Sagrada Família ela tem uma coisa, ela é totalmente nova. Então, eles tiveram que inventar uma nova engenharia para poder fazer. Tá? Para poder fazer. Mas nós vamos falar da Sagrada especialmente. Tá bom? Vai ter uma das nossas aulas para falar da Sagrada Família. Tá, Letícia? Espero ter respondido. Então, gótica até a página 2, tá bom? O Gaudí é meu favorito de todos os arquitetos do mundo. Tchau, gente, que eu não posso atrapalhar vocês. Então, beijo, saudadão de vocês, tá? E que bom que vocês estavam comigo no meu aniversário. Beijo!